Minha calça book já tá dando uma secada aqui. Bom, né? Ah, quanto tempo eu não gravava de manga curta, caraca. Que saudade. Vai dar É porque dá um gritinho aí pra iniciar o vídeo. Ih, vai pro... É só um pouquinho. Vai pro corte, cara. É só pra ter conteúdo mesmo. Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, aqui não tem juiz, é só nossa opinião. Bom, o tema do vídeo de hoje é um tema polêmico, que esses últimos dias saiu um projeto de lei, né, que influencia tanto o futebol brasileiro quanto a seleção brasileira em si. E bom, o projeto de lei foi elaborado por um deputado federal. E, bom, eu não vou citar nomes para não dar ibope pro indivíduo, né, pro deputado, mas, enfim, antes de mais nada, eu vou recapitular, para quem não viu, o que é essa lei. Basicamente, essa lei, uma das premissas dessa lei é que a seleção brasileira só deve ter jogadores convocados para a seleção brasileira que atuem no futebol brasileiro. E a comissão técnica, né? A comissão técnica, ela pode ser estrangeiro, mas o técnico tem que estar atuando aqui no futebol brasileiro. Outra questão é a questão dos patrocínios, né? Que os times brasileiros não podem ter patrocínios em relação a Casa de aposta? a casas de aposta. E, enfim, eu vou começar aqui com o seu Martin para falar a opinião dele, né? O que ele acha. Bicho, faça sua análise criteriosa. Deu um sorrisinho quando eu chamei o nome dele, né? Ele tá empolgadão? Bicho, sua análise criteriosa. É que é um tema bastante interessante de debater. Aí a gente gosta de temas assim. Tu gosta de meter o pau, né? Eu gosto de descer a lenha nos políticos. Ah, descer é comigo mesmo. Lá, ele. Lá ele. Vai lá. Então, primeiramente eu acho que esse deputado não tem muita coisa pra fazer, né? Tipo, enfim, pra estar preocupado com o futebol, assim, tipo, pra estar preocupado, né, com tantos projetos importantes pro Brasil, né, com tantas coisas que faltam, né, assim, mais interessantes, mais importantes pro futebol, né, o cara foi se propor um projeto de lei desse tipo. Enfim, eu que sou mais, assim, eu sou o mais brasileiro de nós todos aqui do mais patriota. Mais patriota, né, não levem pro, enfim, mas o mais patriota de todos aqui. Eu não sou a favor dessa lei, eu não sou a favor desse projeto de lei, né, enfim, porque nenhum país assim, das características do nosso, tem um negócio desse, né? Exceto alguns países que são fechados por conta de tem um governo mais que não é tão democrático, não é o caso. Ditaduras. Exatamente. Não é o nosso caso aqui. Então, assim, cara, eu acho esse deputado, ele fala que, tipo, o nível o fato dos jogadores jogarem na Europa meio que atrapalha o desempenho deles na seleção, né? Eu meio que discordo, porque, tipo, o futebol europeu é o futebol mais avançado hoje em dia, né? Enfim, mais estruturado, mais preparado, né? Então eles têm um preparo melhor lá, né? E então, tipo assim, eu acho que se colocasse, caso aprovasse essa lei aqui, aí sim que o nível da seleção ia cair, na minha opinião, né? Aí sim que o nível da seleção poderia diminuir, porque a não ser que fizesse uma reestruturação, né? Fizesse uma reestruturação, todo um preparo, mudasse, pegasse desde das categorias de base, né? Porque muitas vezes o jogador, eles, enfim, sobem pro profissional e já saem, eles não têm uma vivência, não têm uma experiência de jogo aqui no Brasil, né? E
ouvindo algumas análises, né, de alguns comentaristas, assim, atualmente a seleção perdeu, tipo, nos últimos anos, perdeu a ginga, né? Tipo, antigamente tinha um jeito mais característico da seleção brasileira jogar, né? E hoje em dia meio que se perdeu isso, perdeu essa característica. Então, enfim, eu acho assim, que se for aprovar um projeto desse, teria que, né, ter todo um trabalho de reestruturação já desde as categorias de base. Então, enfim, seria um negócio trabalhoso mesmo. E é isso. Em relação ao técnico, também discordo, né? Enfim, tipo, tudo bem, a gente poderia ter aqui o caso do Abel Ferreira, do Palmeiras, que é português, né? Ele poderia treinar a seleção brasileira. Seria um nome interessante de ver treinando a seleção brasileira, inclusive. Né? Chegou a ser cogitada a possibilidade antes da vinda do Ancelotti. O Manolo discorda, mas tudo bem. Eu discordo mesmo. Mas Tu discorda do Abel no Palmeiras, na seleção? Eu discordo. Sim. Vamos continuar para não perder o fio da meada. Então, assim, mas ainda assim, pô, eu acho que, sabe, seria muito restritivo, né? Eu acho que não trariam benefícios sólidos para a seleção brasileira, sabe? Como tudo tem seu lado bom também, seu lado ruim, seu lado bom, né? Quase todas as coisas. A única coisa boa desse projeto de lei é a questão dos patrocínios das bets, né? Porque hoje em dia tem muitos clubes vivendo de bet, então, tipo assim, se as bets, as casas de aposta pararem de patrocinar os clubes, se do dia para noite for proibida as casas de apostas, muitos clubes vão fechar as portas, vão sofrer muito com isso, né? Então, muitos deles sobrevivem, né? Tem o patrocinador master, que são as casas de apostas. Então, isso é um ponto que seria positivo. Uma coisa que não dá para entender também, tipo, por que as casas de apostas são legalizadas no Brasil, sendo que, tipo, sabe, tem uma discussão de liberar cassino. Por que não libera cassino, então? Tipo, o jogo do bicho, né? Eu vou usar o exemplo mais do cassino, que tem um projeto de lei parado no Senado, que, tipo assim, seria um cassino por estado, no máximo 2 para estados maiores. E, tipo, sabe, seria mais restritivo, porque a pessoa teria que se deslocar até o cassino, teria que pagar consumação mínima, né? Teria que pagar, talvez, para entrar lá, né? E, tipo, eles não liberam, aí eles liberam uma coisa que não faz muito sentido, liberam casa de aposta que a pessoa pode apostar de qualquer lugar, né? Tipo, só basta ter um celular na mão, que pode criar uma conta e apostar. Então, tipo, não vejo muito sentido, né? Então, tipo, eu acho que deveria liberar tudo, cassino, né? Inclusive que vai gerar emprego, porque cassino tem restaurante, tipo, tem, né, vai ter funcionários. Ou libera tudo, ou não libera nada, porque, tipo, não faz sentido. Eles, né, liberaram uma coisa que seria mais fácil de liberar, né, que todo mundo tem acesso, do que o cassino que, por exemplo, tu teria uma restrição, né? Que nem todo mundo ia querer ir até lá, ou tipo, ia conseguir ir até lá, por vários motivos, né? Então é isso, sabe? Meu ponto é esse. Enfim, agora sou eu, depois dessa boa análise criteriosa aí do Timzão. Minha opinião não foge muito do Martin, né? O que eu posso acrescentar mais é o deputado aí, que aqui a gente não vai citar nem nome nem partido político aqui, né? Isso aí. O deputado que propôs isso, eu acho que, assim como eu já vi também nas redes sociais, né? Ele tá cansado de ver jogador jogando, sei lá, em qualquer time aleatório da Premier League, né? Que nessa última Copa tivemos jogadores brasileiros saindo do Bournemouth, né? E o Brentford. O Brentford, né? Aí ele tá cansado de ver jogadores desses times aí da Premier League na seleção brasileira, e acho que é por isso que ele propôs isso. Olha, se fosse, sei lá, jogador vindo da Rússia, né? Ou do Oriente Médio, até entenderia a reclamação, mas, pô, reclamar dos caras que estão na seleção só porque eles estão jogando no clube médio da Premier League, sei lá, pra mim não faz todo sentido. E aí essa galera, não só esse deputado, tem mais gente que tem essa ideia, prefere ver jogadores que atuam aqui no Brasil, no Brasileirão, né, jogando, do que jogadores do Brentford, ou da Bournemouth, ou do Zenit na seleção brasileira. Enfim, mas é aquilo que o Timzão falou, vai decair um pouco o nível da seleção brasileira, né, mais ainda, né?
A não ser que tenha uma reestruturação, né, da seleção, do futebol brasileiro, né, e da própria seleção também, para que não decaia, né? Porque justamente como o Tinzão citou também, os jogadores hoje em dia eles saem mais cedo para ir para a Europa, né? Os últimos casos aí de Endrick e Vinícius Júnior fizeram 18 anos e já foram para a Europa, né? Jogaram no time principal depois que já estavam vendidos pro Real Madrid. Antigamente, beleza, até aí dava para entender isso aí. As primeiras Copas que o Brasil ganhou, os jogadores tudo jogavam aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, nos estaduais. Só que aí hoje em dia o futebol mudou, né? É globalizado. Tá né? globalizado. Evoluiu. A questão também da TV, da internet, então a gente consegue. Antigamente não conseguia acompanhar futebol lá de fora. Hoje em dia a gente consegue ver campeonato de qualquer canto do mundo, né? Então é isso, teria que reformular para principalmente o Campeonato Brasileiro para que pudesse fazer isso, né? Caso essa ideia vá para frente de apenas jogadores e comissão técnica que atua aqui no futebol brasileiro, no Brasileirão, que pode assumir a seleção brasileira. Mas aí, tirando o Abel Ferreira, que mais que a gente tem de ideia de técnico, só se for Renato Gaúcho, Rogério Ceni, né, que ainda não assumiram a seleção brasileira, então teria que fazer uma revolução também dos técnicos. Não me venham com o Fernando Diniz de novo, pelo amor de Deus. Não, é outra coisa que eu até gostaria de falar, que eu esqueci de falar na minha vez, é que tipo, eu passei a defender a ideia de um técnico estrangeiro na seleção depois da Copa do Mundo de 2022. Até então não defendi essa ideia, mas eu passei a olhar por esse lado, porque aqui no Brasil a gente não tem técnico bom que possa realmente fazer um trabalho bom pela seleção. Eu posso estar enganado, mas olhando agora, no momento, a gente não tem. Tipo, muita gente fala em Renato Gaúcho. Tipo, não dá. Renato Gaúcho teve no Vasco agora, e o Renato Gaúcho foi bom no Grêmio do Flamengo. Teve no Vasco agora, já caiu fora, enfim, né? Então, assim, não é... Na real, só no Grêmio mesmo, né? Acho que se for perguntar pra flamenguista, acho que ele vai discordar disso aí. Que o Flamengo ganhou a Libertadores com o Renato Gaúcho. Não, ele foi vice. Foi vice com o Palmeiras. Então 2021. 2021, exatamente. É só no Grêmio, então, que o Renato Gaúcho foi bom. Então, tipo... Enfim, é que nem muita gente fala do Ancelotti. Tipo, o Ancelotti foi... Os times que foi bom mesmo foi no Real Madrid e no Milan, é isso, né? E no Chelsea também. Do Chelsea também? No Chelsea também. Então, enfim, tipo... Então, no Brasil não tem mais nome. Não tem mais. Né? Tem o Fernando Diniz, que o Alemão falou, que não é pra falar do Fernando Diniz. Realmente não é pra falar. Quem gosta de falar só a imprensa que gosta de falar nele. Né? Exalta o cara. Então, sabe, acho que nem Renato Gaúcho, nem Rogério Ceni. Rogério Ceni só dá bola em time mediano, só no Fortaleza e no Bahia. Né? Então, enfim, não dá certo. Dorival a gente viu que não foi bom também, que seria um bom nome, né, quando chegou na seleção. Muita gente fala que seria um bom nome, então eu passei a defender a vinda de um técnico estrangeiro desde a Copa de 2022. Posso continuar agora? Pode continuar. Enfim, aí sobre o negócio das bets. Bom, eu concordo também com o que o Márcio falou. Apesar de eu jogar em bet, não sou nenhum viciado, deixando bem claro aqui. Eles sabem disso, mas é bom falar. Eu tinha parado, até voltei agora só para a Copa do Mundo, mas já larguei de novo, né, esse negócio aí, porque realmente tu perde dinheiro, tu perde mais do que ganha, mas tem gente que é viciada, né? A gente tem um problema hoje em dia no Brasil que tem muito vício, assim, em casos de aposta, né, negócio de tigrinho e tal. E aí, se for criminalizar de novo, né, se for proibido, eu não vou achar ruim. Mas é aquilo que o Tinzão falou. Por que é liberado o caso de apostas, inclusive para os clubes brasileiros receberem patrocínio de casa de aposta? Tem casa de aposta aí que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do meu clube do Avaí. A casa de aposta que patrocina o Avaí nunca tinha ouvido nem falar antes, né, de ser anunciado como patrocinador do meu time. Como é que o caso de aposta é liberado? E, por exemplo, o jogo do Marte, né, o jogo do bicho não é proibido. Por que não é liberado? Por que o cassino é proibido? Então, sei lá, não dá pra entender esse negócio seletivo, sabe? Porque, querendo ou não, a gente é jogo de azar, né? Querendo ou não, a gente acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando, né, pô? Então... Sim. Não é investimento, aposta é diversão. Basicamente deixar isso. claro aí para os nossos seguidores. Então, vamos ver, né? Eu, na minha opinião, antes de passar pro Manolo, eu acho que isso não vai pra frente, né? Essa ideia. Mas caso vá pra frente, que eu não duvido de nada que acontece aqui nesse Brasilzão,
aí teria que justamente rever a estrutura do futebol brasileiro, né? Formar realmente uma liga do futebol brasileiro, né? Que até hoje em dia o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que é a federação local que organiza o campeonato, então é isso. Teria que organizar o campeonato brasileiro, porque senão a seleção brasileira que já está ruim vai piorar ainda mais. A tendência é essa. Enfim, Manolo. Bom, a minha opinião é a mesma dos meus amigos aqui, né? No caso. É um negócio que eu vi. Quando saiu essa proposta esse projeto de lei, meio que a desculpa até então do deputado, né, no caso, foi porque a seleção brasileira, ela estava tipo meio que se distanciando, perdendo a identidade, mas se distanciando do público. E isso é muito pela questão que já foi discutido em outros vídeos, na questão do patrocinador master, que é a Nike, levar os amistosos para fora do país. Essa foi meio que a desculpa não vou dizer desculpa, mas meio que tipo, porque foi feito esse projeto de lei, né, no caso, por causa disso. Justificativa. Isso foi a justificativa porque o deputado resolveu fazer esse projeto de lei, pelo que eu ouvi, né, no caso. E, bom, concordo com o que o Alemão e o Martin falaram. Se o Brasil tiver só jogadores que atuam aqui no Brasil, né, no caso, é meio que essa questão de tipo, ir para fora não vai existir mais, porque os jogadores não vão querer ir para fora, né, ir para a Europa, enfim, para fora, e vão querer se manter aqui para poder representar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar. A lei propõe que a convocação de jogadores que atuam aqui no Brasil só vai ser para jogos oficiais, no caso eliminatórias, Copa América, Copa do Mundo. No caso, se tiver um amistoso, esses jogadores que atuam na Europa podem ser convocados, o que não faz sentido. Não faz sentido. Não, na minha opinião, não faz sentido. E sobre os técnicos, e sobre a comissão técnica, bom, eu vou me defender que o Alemão disse que eu não gostaria do Abel no Palmeiras. Não vou dizer que o Abel é um ótimo treinador. Eu, como palmeirense, eu falo, o Abel é um ótimo treinador. Mas, bom, será que caso o técnico ele comandaria tanto o clube quanto a seleção? Entendeu? Essa é a minha dúvida que fica, porque não é explicado na lei. Será que seria tipo o esquema Fernando Diniz, que ele comandava o Fluminense e a seleção brasileira na mesma época, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo? Será que seria assim? Porque, me desculpa, mas eu não quero que o Abel vá para a seleção brasileira, não. Não, mas se for assim, nem eu queria. Se isso acontecer. É uma bizarrice treinar a seleção e treinar o clube, tipo. Sim, mas enfim. E a única coisa que eu vejo que traz vantagem é a questão dos patrocínios, que nem o Martin falou, o Alemão também ressaltou. Porque as casas de apostas, as famosas bets, são legalizadas, e a jogo do bicho, cassino, aqui no Brasil ainda é considerado um tabu. É considerado tipo um negócio que tipo, proibido, não sei o que. Não, tipo, pra mim isso é hipocrisia, entendeu? Porque as bets também são considerados jogos de apostas. Então, enfim, é um negócio que tem muito a ser discutido, né, no caso. Eu apoio que os patrocínios das bets tinham que acabar, porque se as bets são legalizadas, legaliza tudo. Se o jogo do bicho e os cassinos são proibidos, proíbe as bets, porque pra mim não tem diferença nenhuma. Porque eles legalizaram mais acessível, né? Aí tá. Faz sentido. Se vocês aí sabem as diferenças, porque uma é acessível e tal, outra só é porque tipo giga mais dinheiro numa, é por isso que é legalizada. Pode ser. Tipo, é uma... Mas a gente tem acesso, né? É um negócio sincero, né? Então, enfim, caso esse projeto de lei seja aprovado pela Câmara de Deputados,
vai ir para o Senado, caso seja aprovado pelo Senado, Sanção presidencial. para o presidente, e caso o presidente aprove, os clubes brasileiros, em relação à questão de patrocínio da Bet, tem 180 dias para se arrumar, digamos assim, arrumar a casinha, digamos assim, né? Então, enfim, alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho mais duas coisas para falar. A primeira é que, falar. ainda sobre esse negócio de bets, eu estava vendo essa semana, se não estiver enganado, a Premier League, né, o campeonato inglês, estava pensando em, não sei até se já não foi aprovado isso no momento que está saindo o vídeo, para que os clubes deixem de estampar casos de aposta nas camisas, né, de seu patrocinador master. Eu não sei se se é só na camisa o patrocinador master, eu não poderia mais ter nenhuma casa de aposta patrocinando. Eu acho que é só o patrocínio master que vai na frente da camisa, pelo que eu estava vendo. Talvez já tenha sido aprovado essa altura do campeonato quando o vídeo tiver sido postado. E também outra coisa que eu queria falar, que eu vou até trazer para os meus amigos e para vocês para encerrar esse vídeo. Será que, se for aprovado esse negócio só pode convocar jogadores para a seleção brasileira que atuou aqui no Brasil, no Brasileirão, será que Vini Júnior vai voltar para o Flamengo, Endrick vai voltar para o Palmeiras, Rafinha vai, voltar para o futebol brasileiro, entre outros jogadores? Ou será que eles vão preferir continuar na Europa ganhando bastante dinheiro e jogando a Liga dos Campeões? É que eu acho que depende muito do jogador. Acho que vai depender muito também, né? Também acho vai depender muito do jogo. Igual, tem jogador, sinceramente, que diz que representa, não vou citar nomes, né? Mas tem jogador que diz que representa a seleção brasileira, mas só tá por dinheiro. Tipo, eu vou citar um jogador que não é brasileiro. Quer ser polêmico. Não é brasileiro, o Mbappé. O Mbappé não recebe nada para jogar pela seleção francesa. Ele doa todo o dinheiro que ele recebe da seleção para instituições de caridade, né? E isso, tipo, eu posso dizer que eu sei que esse não é o tema do vídeo, tinha um hater do Mbappé, mas comecei a gostar dele por causa dessas pequenas ações, que, tipo, ele não é ganancioso, digamos assim, entendeu? Tipo, para jogar pela própria seleção, entendeu? Então, tipo, eu acho que vai depender muito da questão dos jogadores. Vai, tipo, igual, para mim, os jogadores que vão para a Gávea são gananciosos, entendeu? Tipo, que vão para a Gávea, que estão até mesmo para a Rússia, entendeu? Porque a Rússia eu acredito que deve ter um salário maior do que, tipo, alguns países da Europa, entendeu? Do resto da Europa. Então, tipo, é uma opinião minha. Martin? Eu também acho que depende, assim, né? Mas, assim, eu acredito que, assim, não teria tanto êxito, assim, né? Os jogadores não querem trocar a Europa, tipo, para voltar pro Brasil e possivelmente ganhar menos, né? Porque a nossa moeda vale menos que o euro, por exemplo. E a Libra também, né? E a Libra também. Da Inglaterra. E ainda mais se essa questão dos patrocínios forem saírem, né, no caso, porque, tipo, eu vou falar sobre os dois clubes com maior poder aquisitivo, Flamengo e Palmeiras. Os dois cada um tem um patrocínio master de uma casa de aposta. Sim. Então, meio que, se acabar essa questão dos patrocínios, os clubes vão diminuir as receitas, tipo, o valor aquisitivo que podem pagar por um salário, entendeu? Então, eu acho que depende muito, né? Sim, eu acho que, não depende, mas acho que não vai ter tanto sucesso assim entre os jogadores. Acho que eles não vão querer vir pra cá só pra jogar pela seleção, tipo, poucas vezes por ano, assim, no caso. Sim. Sei lá, é isso. Exatamente. Aí, só pra encerrar, aí aquilo que o Márcio falou, aí os jogadores que estão surgindo agora vão querer ficar mais tempo aqui no Brasil para jogar pela seleção brasileira. E é o que eu acho certo, na verdade. Eu acho que os jogadores de hoje em dia deviam ficar mais tempo na seleção, fazer tipo, aqui no Brasil, quer dizer, fazer que nem tipo o Neymar fez, entendeu? O Neymar não saiu logo quando fez 18 anos. Sim. Ele saiu mais depois, né? Com 21, eu acho. Se não foi me engano. por aí. Então, eu acho que os jogadores brasileiros tinham que se desenvolver ainda mais aqui no futebol brasileiro, entendeu? Mas, enfim. Então é isso, né? Chegamos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Sem Juiz. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like, comente qual a sua opinião sobre esse novo projeto de lei, né? Que está surgindo aí, que
se você quer que seja aprovado, se você também acha que o deputado fumou banana, essas coisas, né? Então, tipo, fale sua opinião, mas é isso, a gente fica por aqui, valeu! Tamo junto. Valeu!